Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um controverso texto de Judas, capítulo 1, verso 8 e 9, onde os comentaristas dizem que se referem a autoridades angelicais e não autoridades humanas. Mas antes de entrar nesse texto, quero avisar você que me segue no meu canal, que eu vou fazer um texto defendendo a ceia do Senhor com base nos evangelhos, porque existem muitos que estão colocando descrédito na ceia do Senhor. Então eu quero avisar aqueles que me seguem que eu farei um vídeo sobre isso. Mas nesse vídeo eu gostaria de falar sobre esse texto de Judas 1, 8, 9, que diz o seguinte. Vejam o que diz Judas 1, 8 e 9. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Então, nesse texto, juntamente com o texto de 2 Pedro, que diz especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Bem, esses dois textos são muito polêmicos e a maioria dos comentaristas segue a linha que essas autoridades superiores se referem a anjos. É muito interessante isso. A maioria dos comentaristas, existem aqueles como William Hendricks, que ele diz que essas palavras usadas para autoridades podem ser usadas para governos humanos, mas ele segue a linha do raciocínio do texto que Judas está falando de anjos. O único que difere é Matthew Henry, que fala exatamente no seu comentário de Judas que se refere a governos humanos. Michael Gui, da cultura cristã, da cultura bíblica, da comentário Vida Nova, ele ainda diz que isso pode ter como consequência a desobediência a autoridades humanas, mas ele segue a linha da maioria dos comentaristas, que se refere a anjos, Tem comentaristas que falam somente que ali Judas está falando de anjos. E aqui, gente, eu trago uma advertência. Isso demonstra que muitos exegetas, eles não levam em conta a hermenêutica e a própria exegese. Isso é importante para que os pastores sejam preparados e as pessoas estejam sempre buscando outras opiniões, outros comentários, embora que a maioria dos comentaristas segue essa linha. Meu vídeo de hoje vai exatamente demonstrar que essa interpretação é uma interpretação equivocada e até que eu considero não é inteligente no sentido teológico, no sentido hermenêutico. Vejamos no texto original, que para demonstrarmos a questão, em que Judas fala aqui semelhantemente, estes estando sonhando como sonhadores, contaminam-me a inocência, contaminam a carne, desprezam, afeto sim, desprezam, no significado de desprezar leis, desprezar, desprezam aqui curioteta, de curiotes, desprezam essas duas palavras, curiotes e doxas, que traz a polêmica, desprezam autoridades ou governos e blasfemam autoridades superiores conforme a Bíblia atualizada. Aí Judas continua, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
né, disputando com respeito o corpo de Moisés. Não ousou lançar juízo de blasfêmia, porém disse: o Senhor te repreenda. Vejam que Pedro também traz essas mesmas palavras semelhantes, né? Especialmente aqueles que vão após a carne em concupiscências imundas, né? Indo após a carne com concupiscências imundas e desprezando, né? O Pedro usa o verbo grego katafronel, desprezando, vem a mesma palavra, kuriotes, né? E diz, diz aqui que atrevidos, que vem da palavra toumai, que é arrogante, alguém que é ousado, mas aqui no caso, atrevidos, arrogantes, alçadez, né? Não temem blasfemar a autoridade, doxas. Então, esses comentaristas dizem que tanto curiotes como doxa são palavras usadas para anjos. E eles dizem o seguinte, que tanto Judas como Pedro está instruindo a igreja que esses mestres, eles não eram submissos aos anjos, essas autoridades angelicais, e eles não eram submissos aos anjos. Então, eles dizem que a interpretação desse texto não se refere a governos humanos. Mas, minha gente, essa interpretação está fora completamente. Os comentaristas dizem, um comentarista diz ainda, que Judas fala de Sodoma e Gomorra, que os sodomitas, eles não aceitaram a autoridade dos anjos que foram até a cidade buscar Ló. Mas vejam bem, há vários enganos teológicos e hermenêuticos. Primeiro, os sodomitas não foram contra a autoridade dos anjos, porque eles não tinham aqueles anjos como autoridade. O que eles foram contra foi a autoridade de Ló, porque Ló era juiz, por isso que ele estava na porta da cidade. Se você observar o texto de Gênesis, Ló estava na porta da cidade. Ali ficavam os juízes, as autoridades da cidade. Então Ló era alguma autoridade da cidade e por isso que ele estava na frente da cidade. Eles passaram por cima disso e disseram que os sodomitas não aceitaram a autoridade dos anjos, mas eles não tinham os anjos como autoridade. O que eles tinham era Ló, que estava na porta da cidade. Segundo, gente, em lugar nenhum da Bíblia nos ensina que os anjos são autoridade sobre nós. Não existe isso. Em lugar nenhum da Bíblia, que nós devemos ver os anjos como autoridade sobre nós. Ao contrário, veja o que diz Hebreus capítulo 1 e verso 14. Hebreus capítulo 1, verso 14. Que diz o seguinte, Hebreus 1,14, que diz, não são todos espíritos ministradores, está falando dos anjos, para serviço daqueles que são enviados para serviço por causa daqueles que hão de herdar a salvação. Então, está se referindo aos anjos aqui em Hebreus 1,14. Então, vejam bem, gente, os anjos são diáconos. E quando fala aqui no contexto de ângelos, está se referindo que os anjos, eles nos servem. A Bíblia, em lugar nenhum, coloca para que nós sejamos submissos aos anjos. Como os comentaristas fazem isso? Fazem uma interpretação dessa. Depois, vejam bem, eles dizem que essa palavra kuriotes e doxa são usadas para anjos. É verdade que a palavra doxa, que é também traduzida por glória, e aqui foi usada dizendo ele para anjos, que somente 2 vezes ela acontece, que são nesses 2 textos de Judas e 2 de Pedro 2:10. Eles dizem que é só para anjos.
e curiotes, dizendo que é só para anjos, mas existem palavras que são usadas tanto para os anjos, como também para governos humanos. Vamos ver isso. Vejam bem, em Efésios, o famoso texto que todos conhecem, Efésios 6,12, que diz aqui, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, porém contra tas, arras, vem o arque, e quer dizer autoridade, porém contra as principados, prostas, exousias, principados e potestades, vem aqui, governos e autoridades, arque. Aqui, pelo contexto, são anjos, realmente, porque o próprio Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, porém, contra principados e potestades. Mas vejam o que diz Lucas 12:11. Lucas 12:11. Vejam o que diz Lucas 12:11. Jesus falando, ele diz assim: mas quando vos levarem para as sinagogas e tas, arras, cai, tas, exousias, vejam as mesmas palavras gregas, os governos e as autoridades, ele diz, não tem mais, não ficais ansiosos, como que vão responder, como que respondeis, ou como que vocês vão dizer. Vejam que Jesus usou arque aqui e exousia para governos humanos, Então, minha gente, as palavras curiotes, as palavras usadas doxas, também podem ser usadas para governos humanos, porque tanto o arche como o exousia também eram usados para governos humanos. Agora, vejam bem um texto de Colossenses 1,16. Mas antes, vamos usar a lógica. Como é que Judas estaria dizendo que esses falsos mestres, que eles não são submissos aos anjos, eles blasfemam anjos, e que, claro, que se eles estavam criticando os falsos mestres por isso, eles estavam levando também a igreja a fazer o que? Serem submissos aos anjos, a anjos. Isso é muito perigoso, gente. É uma doutrina angelical. É uma doutrina que se deve ser submissa a anjos. Isso é perigoso demais. Mas vejamos, continuando, vejamos Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Vejamos o que diz Colossenses 1,16. Olha só o que diz aqui, ó. Paulo já dizia aqui no verso 15, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, prototokos pacifictícios. Aí ele diz aqui no verso 16, Hoten auto ectithe, diz aqui, porque nele todas as coisas foram criadas, tanto as coisas nos céus, que estão nos céus, como as coisas que estão na terra. Vejam que Paulo está falando das duas coisas, as coisas nos céus e as coisas na terra. Aí ele diz aqui, as coisas invisíveis, desculpe, tanto as coisas visíveis, horata, né, vem do verbo horal, quer dizer ver, kaita a horata, como também as coisas invisíveis. Aí Paulo diz, sejam tronos, aí vem a mesma palavra lá de Judas, curiotes, sejam governos, sejam principados, sejam autoridades. O que dá a entender nesse texto de Colossenses 1,16? Que Paulo fala tanto de autoridades humanas, que são as visíveis, coisas visíveis, como seres angelicais, as invisíveis. Então, tronos e governos se referem a governos humanos e principados e potestades, governos angelicais. Vejam, curiotes vem do substantivo kurios, que quer dizer senhor, que era uma designação usada para César, para os imperadores, né? Para os imperadores, como também a palavra tronos, usada para reis, para governadores, como Pôncio Pilatos,
e outros. Então, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo será exaltado, ele foi exaltado acima de todos, tanto de tronos, de governos, de principados e potestades. Pode-se perfeitamente, porque são coisas visíveis e invisíveis. Muito bem, vejamos então Romanos 8,38, que também é um texto conhecido, e nós vamos colocar aqui no texto original. No texto original diz o seguinte: pepesma egar hot ute thanatos ute zoe ute angeloi ute hai ute dunamis ute athendonta ute melota. O que diz aqui? Porque eu estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, angeloi. Vejam, aqui todos os anjos estão inseridos, porque a palavra angelos é usado para anjos no sentido geral. Angelos quer dizer mensageiro. Angelo quer dizer no sentido geral. Vejam que Paulo já está falando de anjos, mas aqui então o que ele vai falar? Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir. Vejam que Paulo está incluindo coisas do presente e do porvir, né? Nem anjos, aqui já foram os anjos. Então, principados e potestades, Paulo estava falando à igreja de Roma, onde o Império Romano, massacrava os cristãos. E aí Paulo estava dizendo, olha, porque nem morte, nem vida, nem anjos, aí sim Paulo fala sobre anjos, nem principados e potestades. Paulo está falando de autoridades aqui, sem dúvida, porque ele já tinha falado de anjos. Né? E um outro texto que é clássico, que todos devem saber, que é Romanos 13:1. Olha só, Romanos 13:1. Passa, psche, exousiais, ruperechuntai. Vejam que a palavra exousia é usada para autoridades, é a mesma usada para anjos, porque toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não existe autoridade senão por Deus, não vinda por Deus. Porque as autoridades existentes foram colocadas, foram postas por Deus. Paulo está deixando claro. E Paulo usa o substantivo exousia, usada para anjos. Agora, minha gente, como nós podemos dizer que Judas estava ensinando a igreja a ser submissa a anjos? Eles não respeitavam autoridades. Vejam que vejam o texto de Pedro ainda, né? Segundo Pedro 10, aqui. Vejam, especialmente aqueles que vão após a carne, na concupiscência imunda ou concupiscência suja, né? E desprezando autoridades, né? Esse catafronel implica um desprezo objetivo. Como é que alguém vai desprezar anjos? Eu vou desprezar os anjos. Não, na partir de hoje eu não vou ter autoridade, não vou ser submissa a anjo nenhum. Vou desprezar esses anjos. Vejam como é patético isso, gente. Ou então alguém dizendo, olha, a partir de hoje, não obedeçam os anjos. Porque é isso que Judas está ensinando, né? Se interpretarmos dessa forma. Mas é claro que Judas está ensinando sobre autoridades humanas. Esses líderes, com base em Romanos capítulo 13, que toda autoridade é constituída por Deus. E alguém pergunta, professor Rubens Kumari, e o exemplo que eles dão dos anjos? Por quê? O exemplo que eles dão dos anjos é exatamente que, ao que parece, os rabinos, e eles usavam esse texto, inclusive esse texto é um texto tirado do texto de Enoque, um texto apócrifo, e ao que parece, eles usavam essa passagem do arcanjo Miguel para defender a sua autoridade. Os rabinos usavam isso, ao que parece.
E o apóstolo Judas, e como também Pedro, ele demonstra que se Miguel, o arcanjo Miguel, a palavra arcanjo vem arcangelo, ou seja, uma autoridade acima, né, de angelical. O arcanjo Miguel, ele respeitou, né, ele não jogou juízo contra o próprio diabo, que era um anjo, e tudo indica que tinha uma autoridade acima dele. Da mesma forma, se ele respeitou, nós devemos respeitar as autoridades, gente, porque Romanos 13:1 deixa bem claro isso. Romanos 13:1 deixa bem claro isso. Aqueles que estão criticando, que eu estou chamando Judas de apóstolo, eu tenho um vídeo no meu canal que eu demonstro que Judas tem que ser apóstolo. Era o que Paulo chamou heteroi apostoloi, ou seja, outro dos apóstolos conforme Gálatas. Vejam esse vídeo que está aqui no meu canal. Muito bem, até mais.